Boa tarde, tudo bom? Primeiro eu quero agradecer vocês, o meu nome é Jaqueline Pazucchi, agradecer em nome do projeto Saberes Indígenas, essa oportunidade que nós teremos ao longo de uma série de vídeos de dialogarmos sobre a alfabetização das crianças indígenas nas suas comunidades. Quero agradecer a coordenação do projeto, especialmente ao professor Alceu Zóia, meu colega do Grupo de Pesquisa Educação e Diversidade no contexto da Amazônia Legal Mato Grossense e uma pessoa com quem eu tenho feito vários trabalhos, sobretudo em relação às infâncias indígenas. Aqui nós desejamos boas-vindas e que a gente possa fazer nesse momento um processo de aprendizagens, de trocas. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouquinho comigo e a gente vai compartilhando os nossos saberes de maneira que as crianças indígenas, cada uma delas, tenha o direito de ser alfabetizada, ou seja, de aprender a ler, de aprender a escrever e de praticar no seu dia a dia esses registros, essas escritas, essa possibilidade que o universo da escrita nos oferece como exercício da nossa cidadania. Então vem conosco e nós vamos juntos trilhar um ótimo caminho. Olá, hoje nós vamos discutir uma questão bastante importante. Nós vamos falar sobre a aprendizagem das crianças e nós vamos conversar a partir daquilo que Madalena Freire, que é uma estudiosa muito bacana em relação à linguagem escrita, ela trabalha numa perspectiva socioconstrutivista, interacionista. E o que isso significa? Significa que nós, professores, temos um papel bastante importante nesse momento em que a criança entra no universo escolar, que é diferente do seu universo familiar, da sua comunidade, do espaço onde ele vive. Por que é diferente? Porque ela tem uma especificidade. Quando a criança entra na escola, ela entra num universo onde existe professores, existe a coordenação, a direção da escola, onde essa família vai precisar compreender junto com a criança o que a criança vai aprender ali. E no espaço do educador, esse professor que vai pegar na mão da criança e vai conduzir a sua trajetória escolar, nós precisamos entender quem que é o educador que alfabetiza, quem que é esse professor que precisa ter uma formação específica para ensinar a ler e a escrever. O que esse professor precisa saber? Né? Como é que ele vai organizar os espaços? Como ele organiza os tempos? Como é que ele respeita o aprendizado, o processo, o ritmo de cada criança? Essa autora, ela diz para nós que é preciso que o professor se prepare para construir um processo. Ele vai construir um processo onde ele vai se colocar a favor do desenvolvimento das crianças e as crianças vão ter neste professor ou nesta professora aquela pessoa com quem ele poderá confiar, construir uma relação e nesta relação ele vai entrar num universo que é diferente do seu universo familiar. Qual que é, professor, professora, qual que é a sua função específica nesse momento? Vamos ver se você concorda comigo. Vários autores, inclusive Paulo Freire e a própria Madalena Freire,
eles nos dizem: o educador ensina e ao ensinar ele aprende. Nossa, eu, uma adulta, você, um adulto, você vai aprender com uma criança tão pequenininha? Essa que está entrando na escola? Sim. O professor, ele ensina a criança a entrar num universo, que é um universo diferenciado, como nós já falamos, né? Mas ele vai ensinar essa criança a organizar o seu pensamento. Organizar o seu pensamento no sentido de se deparar com conflitos, se deparar com problemas, com questões, com aquilo que ele ainda não sabe. Ele vai pensar para se apropriar de um conhecimento que ele ainda não tem. Esse professor, essa professora, ele vai sistematizar junto com a criança o seu pensamento. Então, é preciso que a gente pense e reflita. Como as crianças aprendem? Como eu, professora adulto, ensino? O educar o pensamento para a reflexão muitas vezes gera ansiedade. Nós não fomos educados para a ansiedade, para essa busca, para esse anseio. Mas o professor, ele precisa aprender a lidar com essa ânsia de saber, essa ânsia da busca, essa curiosidade infantil. Por quê? Porque ele precisa dosar o nível de interesse com a necessidade que cada criança tem, não é? Então, perceber que a sua intervenção como uma professora, um professor, as suas devolutivas, quando ele corrige, quando ele ajuda a fazer um trabalho, quando ele busca e encaminha toda uma proposta, uma atividade, ele vai trazer para o universo do pensamento, da reflexão e com isso construir um processo de alfabetização, de saberes, com o objetivo sempre de provocar esse interesse da criança. Se ela já sabe alguma coisinha, com a nossa intervenção, com o nosso encaminhamento, com as nossas devolutivas, ele vai ampliar o seu conhecimento. Então, aprender a pensar, professora, é construir conhecimento, né? A aprendizagem do conhecimento. O professor, ele precisa quebrar conhecimentos que são concretizados, que são ditos como prontos, acabados. Ele precisa, ele primeiro, se desafiar. O que é que eu preciso aprender sobre como as crianças aprendem? Essa questão é fundamental. O desconhecido, admitir que em alguns momentos estamos perdidos, não sabemos direito como fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para pegar na sua mão e para a gente construir esse universo de como as crianças aprendem. Como elas aprendem a ler, a escrever, a contar, a olhar para o mundo e poder representar esse mundo com inúmeras linguagens. Isso é tão bonito, isso é tão maravilhoso, isso é um grande prazer para nós, professores. Quando nos colocamos à medida e à altura da criança, para que ela realmente sinta e se relacione conosco, entre elas, né, as crianças mesmas, e o mundo onde elas habitam e vão dando um sentido ao fazer as suas coisas, né? Então, construir conhecimento é construir hipóteses, perguntas. O que a gente quer saber? Aonde as crianças olham? O que elas registram nas suas cabecinhas? O que elas têm vontade, né, de representar, por exemplo? Quando ela está brincando, ela canta, ela dança,
ela imita os adultos, ela gosta de ajudar nas tarefas da sua comunidade, no seu dia a dia. Então, perguntar é um dos sintomas do prazer de aprender. E até esse momento, nós estamos falando das nossas tarefas, que cabe a nós, professores, educadores, educadoras das crianças que estão no processo da alfabetização. Só que para a criança poder perguntar, é necessário que ela conviva com o inusitado, aquilo que ela ainda não sabe. E isso desestabiliza um pouquinho, né? O educador, nesse sentido, ele é um artista. Ele lida com o ato criador todos os dias, porque a criança traz novidades. O que aconteceu na casa dela, o que ela descobriu sobre um animalzinho, sobre a morte de um peixe, que para ela é muito natural, né? Quando ela vai pescar e o peixinho morre, como é que ela lida com isso? As crianças indígenas, como elas pescam? É o mesmo jeito das crianças que pescam na cidade? Não, não, não. Tem muitas formas de pescar. A gente já se perguntou como é que as crianças aprendem a pescar? Então vamos buscar isso? Há um choque muito grande entre o novo e o velho, como se as coisas que já passaram não fossem importantes. Mas cabe a nós adultos socializar tudo aquilo que a gente sabe, o modo de plantar, o modo de colher, o modo de pescar, o modo como nós brincamos quando somos adultos, o modo como as crianças brincam quando são pequenas, a relação que elas têm com os seus avós, com os anciãos, né, da sua comunidade, que aprendizagem elas têm com as mulheres e com os homens. Quais são essas vontades, essas perguntas que as crianças fazem? Uma boa escola, ela tem um professor e uma professora que tem coragem de enfrentar as perguntas que as crianças fazem. Isso é divertido para nós adultos, mas para a criança é muito sério, porque traz ali a vontade, o desejo de uma determinada aprendizagem. Por exemplo, nós podemos educar a imaginação da criança, o sonho da criança, o que ela precisa, o que é realidade, o que é o desejo. Quais coisas na nossa comunidade, no nosso espaço, é permitido a criança e que lugares não é permitido a criança entrar? Aonde ela pode participar da nossa vida e aonde não é legal que ela participe? Então, o educador, ele precisa fazer uma reflexão com ele mesmo. Eu quero ser um professor bombeiro? Eu quero ser um professor criativo. Quando que a gente se torna bombeiro? Quando a gente só apaga conflitos. Ou quando a Secretaria de Educação manda uma lista de atividades, de conteúdos, do que nós temos que ensinar, e a gente fica tão preocupado com isso que está prescrito para a gente fazer, e esquece de ouvir aquilo que a criança tem necessidade de aprender. Então vamos lá. Se o educador ensina a pensar, e se ele ensina a pensar mediado por aquilo que ele mesmo aprendeu a pensar, ele então precisa mediar o conflito, né? O conflito no sentido da construção do seu conhecimento, da sua aprendizagem. E aí, isso vai demandar qual é o tipo de conceito que ele tem. O que o professor, né, e a professora pensam sobre como a criança aprende, sobre o que é leitura, o que é escrita, que linguagens que apoiam esse processo de aprender a ler e a escrever.
Então, o sujeito, a criança, o próprio professor, a professora, todos nós seres humanos somos frutos da ação que nós temos no mundo. E essa ação, ela se dá por meio da experiência. A nossa experiência de vida desde quando nascemos até quando morremos. Nunca paramos de aprender. É através da reflexão daquilo que nós, professores, vamos nos questionando, vamos estudando, vamos aprendendo, que a gente vai se colocando a favor da aprendizagem ou das aprendizagens que as crianças têm. E nesse sentido, a escola ela precisa ter 3 espaços bem importantes de reflexão. Reflexões que as crianças fazem e que elas vêm da sua experiência vivida, sua experiência prática, e ela se constrói no sentido de um grande texto, que é a história da vida dela, a história da sua comunidade, a história que foi passada e contada para ela de geração para geração. Ao professor, à professora, o seu espaço de reflexão é no registro escrito do dia a dia do seu planejamento, nas estratégias que ele escolhe, nos projetos que ele desenvolve com as suas crianças e na avaliação, que ali vai estar dito o que a criança aprendeu, o que a criança perguntou, o que a criança trouxe como novidade, o que a criança sentiu. E aí, nessa avaliação, nesse registro, onde a nossa escrita vai tendo uma função importante e elas vão vendo a gente escrever, com essa dinâmica nós vamos ensinando a criança que escrever é uma prática social que adultos e crianças usam para se comunicar, para dizer aquilo que pensam, sentem, percebem e conhecem. Todas as crianças podem ser ótimas leitoras, ótimas escritoras, se no início desse processo ela tiver boas professoras, bons professores que acrescentem nela essa chama de vida de aprender. E a coordenação, a gestão pedagógica na escola, né, nesses 3 pilares, as crianças, as professoras e a gestão da escola, a direção, a coordenação, também precisa ter o seu lugar de registro, onde a escrita ela vai estar no seu planejamento. Como tarefa dessa nossa aula, essa videoaula, o que nós vamos fazer? Nós vamos constituir um caderno de registro para nós, professoras, e um espaço de registro para as crianças, onde ali elas podem escrever, rabiscar, desenhar, pintar, recortar e colar. Se tiver acesso a câmeras fotográficas, elas podem fazer fotografias, elas podem filmar de acordo com o recurso que nós tiver. Qual é então a nossa tarefa? Nós vamos observar e registrar o que as crianças perguntam para nós na escola, lá no espaço do recreio, na hora que a gente está indo para nossa, né, de volta para nossa casa, para suas famílias, nesse trajeto entre ir e vir da casa para a escola, da escola para casa, as crianças estão em movimento de pensamento. O que exatamente nós, professores e professoras, observamos, escutamos e vamos registrar sobre a pergunta dela? O nosso registro vai ser o registro escrito. E eu quero saber, eu quero ver. Assim que vocês tiverem, entrega para o seu coordenador pedagógico da escola, ou diretor, enfim, para que a gente possa ir acompanhando
como nós nos comprometemos no primeiro vídeo das boas-vindas, né? Nós vamos juntos construir um processo de aprendizagem sobre como sermos boas alfabetizadoras, bons alfabetizadores. Então, boa tarefa, boa observação e bons registros. Até o próximo vídeo.